Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, bom dia, meu Senhor Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor me deu de estar de pé hoje para fazer essa oração e que o Senhor me deu também essa oportunidade de estar vindo aqui para ajudar muitas pessoas a se libertarem desse tão temido nome, perdoar para avançar. O nosso Bom Dia Espírito Santo com o Perdoar para Avançar é uma campanha de 7 dias e nós estamos no nosso terceiro dia desta campanha linda e maravilhosa. E desta vez não vai ser diferente. É uma oração curta de reflexões e oração. Então, para você refletir um pouco sobre o porquê que você tem que perdoar. Por que eu tenho que perdoar? Primeiro, eu não quero perdoar primeiro, eu quero perdoar em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, mas em primeiro lugar eu não quero perdoar. E por que tu não quer perdoar? O que está impedindo você de não perdoar? Então, é muito cômico eu jogar a culpa nas pessoas e dizer que a culpa é de todo mundo, sendo que eu estou com um problema. Sendo que eu preciso de ajuda, sendo que eu necessito de mudanças urgentemente, de ser curado e transformado urgentemente. Mas, no meu íntimo, eu não vou pedir perdão. Eu não. Você vai morrer e eu não vou te pedir perdão. É assim que muitos estão vivendo o nosso dia a dia. Se você quiser, você pede. Se você não me pedir, vamos ficar de mal. Esquecendo que Deus está querendo te deixar bênçãos, presentinhos, como eu já disse, mas você não quer, né? Então, como você não quer, então o que podemos fazer? Eu vou citar aqui lá em Lucas 23:34 uma passagem. E antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é Ilana Oliveira e eu estou fazendo a oração do Bom Dia Espírito Santo. Eu sou profetisa do Senhor. Eu sou chamada e ungida por nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele me pediu para vir fazer o que eu estou fazendo. Antes da pandemia, eu já tinha recebido a ordem, eu fui rebelde, 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 até eu me libertar. Então, eu quero dizer para você, viu, que é um prazer te conhecer, é um prazer você estar aqui assistindo esse vídeo, essa playlist, e é um prazer também você compartilhar ela com o máximo de pessoas que você puder, porque essa playlist vai chegar em muitos corações. Ela vai chegar muito longe, porque a partir do momento que você lembrar de alguém que está com esse problema de não perdoar e você compartilhar, ela vai lembrar de uma outra pessoa e depois a outra pessoa e vamos virar uma corrente de oração de manhã. Por quê? Porque o perdão vai ser libertado em muitos lugares, em novos horizontes, em novas casas. E maridos vão se reconciliar com as esposas vão se reconciliar com os maridos, com a mãe, com o pai principalmente, e com os filhos e com as avós. Então vai ser um reboliço de Deus que vai estar acontecendo, porque Ele tem pressa em lhe abençoar. Em nome de Jesus, amém? Então, vamos estar lendo aqui o versículo de Lucas 23:34, que diz: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançando sorte, e o povo estava olhando justamente com eles. Também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: Salvou? Salve-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagres, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima deles estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez.
E disse Jesus: Senhor, lembra de mim quando estares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Olha, essa passagem é muito forte. Eu li do 34 até o 43. Olha só, quantas injustiças Jesus, naquela época que ele estava na cruz, para sua condenação, para ser morto. Olha quantas pessoas foram lá. Simplesmente, essas pessoas, elas iam lá e lançavam-se sobre Jesus palavras negativas. Falavam, você não é o Filho de Deus? Você não é o Rei dos Reis? Então se salva aí agora. Já que você diz que você cura, que você faz muitas coisas, então agora chegou seu momento de provar que você é o Filho de Deus verdadeiro. E ele simplesmente perdoou todas aquelas pessoas que estavam ali blasfemando contra ele. Colocaram vinagre na boca dele, que ele teve sede, e colocaram vinagre na boca dele. E muito mais coisas fizeram com ele e ficavam zombando dele. E até os que estavam na cruz ao lado dele, um deles falavam. E ele nem cria em Deus ainda, mas ele falava, você é o Rei dos Reis, por favor, se salve, salve nós também. Mas porque ele estava em momento de tribulação, porque ele sabia que a morte tinha chegado para ele. Você não vai esperar a morte chegar até você, para que esse momento de tribulação passe, né? Você não vai esperar. Jesus aqui, ele estava falando, Deus, perdoa-os. Porque Jesus sabia o que Deus poderia fazer numa ira ali, o que Deus poderia fazer com eles. Jesus tinha a consciência de quem era Deus. Porque lá em João diz que ele era o verbo e o tempo todo ele estava ali junto com Deus. Ele do verbo, ele foi feito homem. O verbo é falado. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Elas não estão sabendo orar. Mas se é para Deus, e disse, se é para dizer, então diga o seu problema. Diga o que está acontecendo. Por que você não pode perdoar? Por que você não pode abaixar sua guarda, abaixar um pouco a crista? Por que esse tupete está tão levantado? Não podemos jamais, em hipótese alguma, achar que nós estamos sofrendo qualquer condenação, porque nós, na pele de Jesus, nós não somos nada e nem ninguém. Nós não conseguiríamos passar. Você consegue ficar pendurado numa cruz pelas suas mãos, todo cheio de prego, você consegue? Não está conseguindo nem ficar em pé, quanto mais ficar numa cruz. Não podemos mentir para nós mesmos, achar que nós é forte, sendo que nós somos fracos. E temos que dizer, diga ao fraco que eu sou forte, porque é para falar. Diga ao fraco que eu sou forte. É para dizer com a boca, para dizer com palavras. E por que tu só murmura? Não, é para falar mesmo. Eu não aceito o que está acontecendo comigo, mas eu perdoo. Porque Jesus disse em primeiro que perdoa, porque eles não sabem nem o que estão fazendo, nem o que estão dizendo. Então você tem que perdoar porque você não sabe. Às vezes a pessoa que você não quer perdoar, nem lembra que fez isso. Eu conheço pessoas que fizeram as coisas comigo, elas tiveram a cara de pau de dizer que não lembrava. Não, não fiz isso não. Se eu fiz, me perdoa. Então, é muito surreal. É muito surreal o que está acontecendo. Mas em primeira mão, eu quero lhe dizer para você. Jesus nos deu o maior amor de perdão ao interceder até por aqueles que crucificaram. E se ele perdoou, podemos aprender a perdoar também. Até aqueles que colocaram ele na cruz, ele pediu para Deus perdoar eles. E por que que você não pode perdoar? E por que que você não pode respirar por 5 minutos e dizer, tá bom, tá ótimo, eu vou perdoar. Eu te garanto que no mesmo instante, todas as dores, ansiedade, depressão, tudo que está acontecendo com você, eu tenho certeza que ela vai passar. Essa angústia, essa dor no peito, parece que você está doente, está com problema de coração, tudo isso vai passar.
em nome do Senhor Jesus. E aqui a nossa oração é dizer: Senhor Jesus, que eu possa seguir teu exemplo e perdoar como tu perdoastes a todas aquelas pessoas que estavam lhe acusando de coisas que você não fez. Porque até um deles diz: esse aí não fez nada. Esse aí nenhuma condenação tem contra a vida dele. Então, se você sabe que contra você não tem nenhum tipo de condenação, não se condene. Não seja você a primeira a se condenar. Não seja você a mentir para você mesmo, a você a blasfemar contra a sua vida e a você mesmo se amaldiçoar, dizendo todas as palavras negativas. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, estamos aqui no nosso terceiro dia diante da Tua presença, com a certeza que o Senhor está ouvindo esta oração. Eu tenho a plena certeza que o Senhor, nesse exato momento, estará direcionando essa oração para o máximo de pessoas, meu Pai, para que elas venham ser libertas, para que elas venham saber o propósito delas, para que elas venham seguir o caminho delas, meu Pai, sem dores. O caminho delas, meu Pai, sem tropeços. O caminho delas, Senhor, sem a depressão, sem a ansiedade, sem a angústia, sem, meu Pai, o desemprego, Senhor, porque quando ela perdoa, tudo é destravado na vida dela, Senhor. Pois que destrava nesse exato momento toda a ansiedade, que seja destravada nesse momento, meu Pai, toda a angústia, todo, meu Pai, a confusão mental, Senhor, todo o bloqueio emocional, Senhor, seja nesse exato momento, meu Pai, desbloqueado, Senhor. Que essa falta de perdão, meu Pai, venha receber em nome do Senhor Jesus. Venha receber, meu Pai, o perdão. Perdoa, meu Pai, porque ela nem sabe porque ela não se perdoa. Se perdoa a si mesmo. Começa a se perdoar primeiro. Começa a dizer, nem só para você gritar, você chorar, você espernear, nem só para você ficar muito brava, mas se perdoa. Não ache que você é uma boba, que você é uma idiota, que você deixa as pessoas, não. Porque Deus vai te dar um espírito de valentia, Deus vai te dar um espírito de ousadia. Ele vai te ungir, Ele vai te levantar, Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Porque Ele sabe quem é você. As pessoas não sabem, mas Deus sabe exatamente quem é você. E por isso que você agora vai se levantar. Em nome de Jesus, levante e ande. Levante e ande. Levante e ande, porque Deus tem pressa em lhe abençoar. Em nome de Jesus, amém, que assim seja, graça e paz, é o que eu desejo a todos nós, em nome de Jesus, e amanhã estaremos aqui de novo, né, com esta semana da oração do perdão. Gente, por favor, minhas amadas, minhas queridas, não esqueça, à noite nós temos a oração do Espírito Santo, e está uma bênção, não perca aqui no canal do YouTube, não perca, está uma bênção, não perca. E estamos também no Facebook, na oração da manhã. Não perca de jeito nenhum. Porque você vai ver o tanto que você vai avançar. Você vai ver o tanto que você vai mudar. O tanto que as pessoas vão assim, nossa, quem é essa? Essa é nova. Não, é a mesma pessoa mudada, transformada e remida pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, muito obrigada e gratidão. Tudo. Amo todas vocês em Cristo Jesus. Tchau, tchau. Até amanhã.